Então, boa noite a todos e todas, espero que estejam bem. A gente vem caminhando aí com a nossa disciplina, aos trancos e barrancos, né? Porque todos nós acho que temos dificuldade com a modalidade à distância, né? O próprio professor também tem uma série de dificuldades, mas as aulas foram gravadas, os textos enviados. É a primeira disciplina, junto com do professor Lino, então tem todo um aprendizado também de como lidar com essas coisas, mas acho que são dificuldades que serão superadas aí com o passar do tempo. Antes de iniciar o assunto da aula de hoje, eu queria deixar um aviso para vocês. Nós temos uma última atividade que é sobre um texto do Bertolt Brecht, o Vida de Galileu, né? Essa atividade sobre o Vida de Galileu nós faremos da seguinte maneira: nós vamos dividir os grupos, né? Quem está com o professor Gitone, com o professor Vitor, com a professora Graciele, a fim de nós fazermos um debate. Eu preciso que vocês leiam o texto e encontrem três trechos que vocês justifiquem, né, para si próprios no papel, três trechos em que o texto, né, a obra do Brecht, dialoga com racionalismo, três trechos que dialoga com humanismo, três trechos que dialoga com método e três trechos que tratem da finalidade da ciência, para que a ciência deve servir. Esse é um texto maravilhoso, né, que nos dá a oportunidade de discutir o contemporâneo nesse período de negação da ciência, de avanço do fascismo, né? Então, ele vai ser o nosso grande finale. Uai, congelei de novo. Mas vocês estão me ouvindo? Sim? Então tá bom. Então vamos Sim, seguir. Eu estou Sim, aí congeladinho, mas talvez volte aí em algum momento. Então, e esse é o nosso grande finale, ou seja, independentemente de como vocês saírem em outras atividades, o que eu combino sempre quando eu dou essa disciplina é que, se fizerem um bom trabalho disso, a aprovação é garantida, né? E aí vocês podem pensar a maneira como vocês vão enviar isso aí. Pode ser no papel enviado para os tutores, a combinar com eles, tá bom? E aí os tutores vão fazer o debate com vocês. Deixa eu abrir de novo a câmera para ver se eu voltei a. Ela não está querendo nem abrir. Então é melhor eu ficar quietinho aqui para não atrapalhar a gravação, tá bom? Então essa é a nossa atividade final. Antes disso, tem um exercício de fixação sobre essa discussão, né, do debate epistemológico da educação física. Tá bom, gente? Então, feito o aviso, vou agora então para aquilo que a gente havia preparado. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque eu não quero ser alguém que atrapalhe o feriado dos outros, né? Então, assim, a ideia era que eu fosse objetivo, sintético, a fim de a gente retomar uma série de coisas que fizemos, né? Agora mediadas com a discussão da educação física. Vocês me façam um positivo aí se me ouvem bem. Beleza, muito obrigado. Então vamos seguir. Bom, gente, então a nossa disciplina na especialização aqui é Ciência e Pesquisa em Educação Física Escolar, né? Então, de onde a gente partiu? Primeiro, de uma justificativa do porquê dessa disciplina na formação em educação física e na formação continuada. Em seguida, a gente caracterizou o período aí, né? Primeiro, antes disso, né? Fizemos um encontro sobre a postura crítica necessária para a investigação científica, a partir de um texto da professora Marilena Chauí, e demos sequência à caracterização do que a gente chama de ciência moderna, ou seja, como é que nasce, né? Como é que tem origem os fundamentos da ciência moderna, recuperando isso na história e no papel desempenhado, né, pela burguesia na sua fase progressista em transformação da realidade e, com isso,
né, que deu possibilidade ao Renascimento e depois ao Iluminismo. A burguesia se converteu em classe conservadora depois de 1848, aí ela abandona coisas que ela mesma havia forjado, que ela havia ajudado a construir. E aí foi que a gente viu a elaboração da burguesia no seu período de decadência ideológica, no caso, o positivismo, né, que eu encaminhei os vídeos do Comte e do Durkheim, e, por fim, né, a elaboração de Marx, do materialismo histórico dialético, como crítica à sociedade que nos foi herdada, né, por trabalho aí da burguesia, ou seja, o capitalismo que nos é imposto. E aí o Marx faz um estudo sobre como é que se deu a gênese, o desenvolvimento, a consolidação da sociedade capitalista, suas condições e as condições para a sua superação. O meu pressuposto, né, desde o início, era de que essas duas últimas correntes, por um lado o positivismo e por outro lado o materialismo histórico dialético, são as correntes de pensamento, não são as únicas, mas são aquelas que mais incidem, né, no debate da educação física. No caso do positivismo, naquilo que a gente convencionou chamar de uma educação física tradicional, né, conservadora, e no caso do materialismo histórico dialético, a perspectiva de uma educação física revolucionária, comprometida com os de baixo, né, comprometida com a transformação social. Então, houve uma recuperação para tratar do materialismo histórico dialético. A gente argumentou que esse movimento, né, que essa corrente teórico-metodológica é aquela que mais embasa, né, esse nosso anseio por uma educação física crítica, mas que, apesar de todo o avanço que ela trouxe, né, apesar de todo o avanço que ela trouxe, na década de 90 para cá, especialmente na segunda metade da década de 90 do século passado para cá, ô Vitor, você que consegue fechar os microfones agora, eu não consigo mais, tá? Então, se tem algum barulho, você olha qual que está aberto e fecha, tá bom? Obrigado, Vi. E aí, né, nos coube mostrar quais foram as transformações sociais recentes que fizeram emergir um debate chamado debate pós-moderno, como é que ele afeta, de alguma maneira, o tempo presente, as condições para se pensar a revolução, a transformação social. E agora, especificamente, eu quero trabalhar um pouquinho numa aula síntese disso tudo, tratando especificamente da educação física. Como é que esse debate incide na educação física? Tudo bem, gente? Então, isso aí foi só para a gente se situar a fim de seguir viagem, tá bom? Bom, então, como eu desculpe ser repetitivo, mas para que a aula tenha começo, meio e fim, eu sou obrigado a recuperar isso aí. Então, a educação física, na divisão sociotécnica do trabalho, gente, ela é uma área recente, né? A sua origem, a educação física, na divisão sociotécnica do trabalho, né, como uma profissão, como uma mediação pensada, ela só surge objetivamente na década, perdão, no século XIX, né? Antes disso, você não tinha a educação física como uma área de intervenção. O que nós tínhamos? Nós tínhamos manifestações culturais humanas que são manifestações culturais que, ao surgir, a educação física se apropria dessas manifestações culturais com intencionalidade pedagógica. Intencionalidade essa que é atribuída, sabemos nós, pela burguesia já na sua fase conservadora. Então é muito comum as pessoas fazerem confusão e julgar que tem educação física, olha, tem desde a Grécia Antiga, com a ginástica, com a maratona. Não, né? Não, isso não era educação física. Essas são manifestações culturais humanas que, com o passar, com o desenvolvimento da história, elas também vão se modificando, vão se refuncionalizando. Algumas foram elaboradas por motivações religiosas e depois se transformam em práticas humanas voltadas à arte, como, por exemplo, a dança, né?
Então, a educação física, na divisão sociotécnica do trabalho, é uma profissão que surge num determinado contexto, que terá como conteúdo, que ela tematizará essas manifestações culturais humanas, o jogo, a dança, a luta, o esporte, a ginástica. E na sua origem, uma manifestação cultural humana será aquela que dará origem, né, que é a educação física. Tanto é que se confunde se era o professor de educação física ou o professor de ginástica. Qual o contexto em que isso nasce? O capitalismo já está consolidado como sistema, nós já estamos na fase industrial do capitalismo, e as cidades, né, e a sociedade capitalista está consolidada, e as cidades passam a enfrentar um problema sério, que é o processo migratório. Um bocado de gente vai morar nas grandes cidades em condições insalubres, né? E várias doenças vão surgindo e há que se conter essas epidemias, né? Então, o primeiro motivo para o surgimento do professor de ginástica é na sua intervenção, na sua contribuição para controlar o desenvolvimento, né? Dessas pandemias, dessas doenças, né? Que causavam problemas aos seres humanos que moravam nas cidades. Além disso, a burguesia precisou também de um profissional, no caso, professor de ginástica, que contribuísse com a preparação de mão de obra, uma vez que as jornadas de trabalho muitas vezes ultrapassavam 14, 16 horas de trabalho, né? E aí a burguesia precisava de corpos que suportassem essa jornada de trabalho. Gente, isso está no livro da Carmen Lúcia Soares, chamado Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, tá? Então, se vocês quiserem com maior riqueza de detalhes, duas razões para o surgimento do professor de ginástica, que depois será chamado de professor de educação física, estão vinculadas a essas necessidades da burguesia conservadora. Quando eu falo burguesia conservadora, eu estou me referindo historicamente ao período em que a burguesia se torna classe conservadora, ou seja, no momento em que ela quer conservar os seus privilégios, tá? Conservador aqui não é na pauta de costumes, mas conservador do ponto de vista e interesse de classe. Então, a burguesia que havia sido classe revolucionária, e no caso francês, por exemplo, se unido aos de baixo, aos operários, né, perdão, à classe trabalhadora, aos camponeses, na luta para a derrubada da aristocracia e da nobreza francesa, e com ela, né, a burguesia com os de baixo constituiu o chamado Terceiro Estado. A burguesia prometeu liberdade, igualdade, fraternidade e não cumpriu. Então, os de baixo percebem que os seus interesses são antagônicos aos da burguesia. E surge uma nova classe revolucionária, né, na leitura de Marx e de outros estudiosos da história, né, do desenvolvimento capitalista e de sua consolidação. Essa nova classe social revolucionária é a classe trabalhadora. Então, a burguesia, quando se torna classe conservadora, ela abandona qualquer forma de pensamento que a coloque em risco. Então, não dá mais para ela ser humanista, uma vez que ela explora o suor do rosto do outro até a última gota. Então, assim, uma vez que ela tem no outro uma visão instrumental, Roberto Leal me serve enquanto for trabalhador, se ele perder a mão, eu troco ele por outro, né? Não dá mais para defender o humanismo. Pelo contrário, eles começam a desenvolver um raciocínio anti-humanista, no sentido de justificar a pobreza, dizendo que a pobreza e a desigualdade eram um problema dos indivíduos. Alguns se esforçam, outros não se esforçam. Já ouviram esse discurso? Então, isso aí vem desde o século XIX. Ele só é requentado com outros elementos, né? Mas desde o século XIX é essa a conversa. Então, a burguesia se torna classe conservadora, e ao se tornar classe conservadora, ela abre mão também da dialética. Porque quem quer se conservar não pode assumir um ideário no qual ele admite que a realidade é transformação. Porque isso recoloca necessariamente a questão da revolução. E a burguesia não quer mais revolução. Então, ela tem que nos convencer que as coisas são assim e acabou. Para isso, ela precisa naturalizar as relações sociais, dizer isso aqui é mais ou menos que nem a lei da gravidade, vai ser sempre assim.
e vai atribuir os defeitos dessa sociedade aos indivíduos. Ó, os seres humanos são egoístas, os seres humanos são possessivos, os seres humanos querem o poder a todo custo. Vão jogar na natureza humana um problema que diz respeito à organização social. É óbvio que isso não é da nossa natureza, porque não, senão nós não teríamos como explicar as figuras generosas que a humanidade conheceu. Ou seja, se todo mundo é egoísta, tinha que estar em todo mundo, concorda? E isso não é verdade. E por fim, a burguesia, então, ela abandona o humanismo, abandona a dialética e abandona também qualquer compreensão historicista, ou seja, que julgue que os seres humanos é que fazem a sua história. Porque ao dizer que os seres humanos fazem a sua história, eu estou ao mesmo tempo dizendo que os seres humanos eles podem modificar radicalmente, ou seja, na raiz, essa sociedade. Quando a burguesia se torna classe conservadora, ela precisa, portanto, fazer com que tenhamos trabalhadores que aguentem as jornadas de trabalho, fazer com que se controle as doenças e as epidemias, e vai associar uma coisa na outra. Vai dizer o seguinte: a ginástica é importante porque ela vai trazer disciplina. Os pobres têm muitos vícios, e com esses vícios trazem doenças. E vai precisar também generalizar sua visão de mundo, uma nova compreensão de mundo, de sociedade, de indivíduo, que é a compreensão positivista, que naturaliza as relações sociais. A educação física, no caso específico aí, a ginástica vai vir a calhar. De onde vão vir esses profissionais? Que vão ser os professores de ginástica? Do exército, dos quartéis. Não existia faculdade de educação física, formação de professores. Esses caras serão os primeiros professores de ginástica. Então, não dá para entender a nossa origem militar, ela já vem de muito tempo, não é de agora, né? Então, esses sujeitos serão os primeiros professores de educação física, os professores de ginástica. Eles também, com a ginástica, demonstram, né, muita resistência física a adoecer, são menos suscetíveis às epidemias. Então, ao colocar o professor de ginástica, a burguesia atende dois objetivos: preparação de mão de obra e, ao mesmo tempo, controle das doenças, das epidemias que matavam também os filhos dos burgueses. E, por fim, a educação física vai cuidar também de generalizar a visão naturalista de mundo, ou seja, o positivismo, como vocês viram, ele naturaliza a sociedade, vai dizer que a sociedade é como se fosse um organismo com órgãos sociais, repressivos, ideológicos, que constituem um todo organizado de um organismo social que tem que ter coesão, tem que ter ordem para ter progresso. Então, a educação física vai contribuir com isso. Ou seja, gente, a nossa área, ela nasce muito conservadora, mas não é pouco conservadora. É das áreas mais conservadoras, junto com a medicina, junto com algumas outras aí. Então, ela está no cerne desse conservadorismo. E assim ela vai prosseguir, assim ela vai. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? E assim ela vai prosseguir, né, na Europa e vai se espalhar pelo mundo cumprindo, né, essa mesma lógica. Claro que em cada caso específico, em cada país específico, com algumas singularidades. Mas onde se deu o processo de desenvolvimento capitalista, a educação física vai ser funcional para esses três objetivos. No caso brasileiro, tendo em vista o nosso histórico de governos de exceção, ela vai contribuir também com o autoritarismo, com o nacionalismo, ela vai contribuir com o circo, né, como uma forma de distração dos problemas fundamentais que a sociedade enfrenta. Vejam, por exemplo, na década de 60, depois do golpe, né, de 1964, a educação física cumpriu o papel de ofertar circo à comunidade, com as ruas de lazer, né, dizendo: oh, esquece que tem gente sendo presa, esquece que a gente tem gente sendo torturada, que eu vou agora vou aqui trabalhar com você um divertimento, né? Uma forma de você se distrair das questões fundamentais da sua vida. Serviu também, aí já na década de 60, né, já transitando para aquilo que a gente chamou de esportivização das aulas de educação física, serviu também
para de alguma forma incidir no povo brasileiro a ideia de que, olha, podemos ser uma potência olímpica, esse é um país que vai para frente, olha o nosso futebol, né? Ou seja, o esporte como um elemento de alienação e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento de um nacionalismo acrítico, de um nacionalismo que quase sempre dá em fascismo, né, gente? Todo o excesso de nacionalismo acaba redundando numa perspectiva fascista. Então, a educação física, gente, até a década de 80, vinda da Europa, instalada no Brasil, isso aí eu já falei várias vezes, por isso que eu estou fazendo só uma síntese, tá, gente? Eu não vou entrar na riqueza de detalhes. Até a década de 80, ela foi servil, ela foi funcional às classes dominantes. A questão é se houve algum momento em que ela não foi, tá? Porque o que tem de significativo na década de 80? Na década de 80, o que tem de significativo é que esse país vai passar por uma série de transformações sobre as quais eu vou falar, e pela primeira vez no campo da educação física surge um grupo de professores, um grupo de pensadores que, influenciados pelas circunstâncias, vão pensar, vão se colocar a seguinte questão: a educação física tem que ser suprimida porque ela não tem saída, ela está sempre a serviço dos dominantes ou não? As coisas com as quais a gente lida, a dança, a luta, a ginástica, né, o esporte, são alienantes em si ou podem ser conteúdos com os quais a gente consiga um processo educativo de caráter emancipador, né? A educação física pode ter autonomia de pensamento e se livrar das suas raízes higienistas, militaristas, né? Ou não. Então, pela primeira vez, a educação física vai se colocar essa questão. Então, é esse movimento que a gente tem que explorar. Qual o cenário brasileiro em que isso ocorre? Antes de ir para o cenário, vocês estão percebendo que aqui tem um fundamento teórico-metodológico. Ou seja, aqui tem uma determinada compreensão de como a gente deve analisar a realidade. Ou seja, eu estou fundado no Marx e no Engels, na ideologia alemã, quando eles dizem o seguinte: não é a consciência que determina o ser social, mas é o ser social que determina a consciência. Ou seja, as nossas formas de pensar, elas incidem na realidade, mas elas são ao mesmo tempo resultado da história, do contexto construído pelos seres humanos. Então, na década de 80, qual é o contexto do nosso país, né? Desde o golpe de 64, nós tivemos um processo de lutas contra, perdão, contra o governo de exceção que foi instalado, né? Então foram várias e diversas as lutas. Algumas agremiações políticas, alguns coletivos políticos resolveram, depois de 68 especialmente, ir para a luta armada. Outros defenderam a luta democrática, da resistência democrática. Mas muita gente nesse país foi assassinada, foi torturada, foi morta. Sinceramente, é uma tristeza quando a gente vê algum jovem, né, principalmente, dizer que, olha, naquele tempo era bom, será que não é o caso de voltar? Ou alguém que defenda a militarização das escolas, né? É um desconhecimento da história, né? O Saramago e vários outros já diziam, quando a gente esquece a nossa história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros. E aí a gente não pode esquecer da nossa história. Então, na década de 80, você tem um processo de redemocratização que se deveu ao quê? Ao esgotamento do chamado milagre brasileiro. Então, para aqueles que não sabem, foi o período em que houve o maior endividamento do Brasil com relação aos empréstimos internacionais, com o FMI, com tudo que foi pego de dinheiro. Não, havia muita, mas muita corrupção, só que não se poderia investigar, não havia condições de investigação. Então, mente quem diz, olha, naquele tempo não tinha corrupção, naquele tempo tinha tanta corrupção ou mais do que hoje em dia, e com um agravante, nada poderia ser investigado. Então, o país, ele passa por um período de crise econômica que faz
parte da própria estrutura capitalista de produção. De tempos em tempos você tem crises econômicas, crises de recessão. Isso afeta o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, desde a década de 60, nós temos a luta pelo processo de redemocratização. E aí, no contexto da década de 80, uma série de movimentos são importantes de serem lembrados aqui para a gente ter uma ideia. Primeiro, é publicado o dossiê Brasil Nunca Mais, pela Arquidiocese de São Paulo, com Dom Paulo Evaristo Arnes e outras instituições democráticas, que faz a denúncia da tortura, né? Que faz a denúncia das prisões, que faz a denúncia daquilo que representou esse projeto, né, imperialista de estabelecer um domínio sobre a América Latina, especialmente sobre o Brasil. Quem quiser saber mais, leia aí sobre o projeto Condor. Não se deu só no Brasil. Então, esse processo de ditaduras é um processo que atingiu a América Latina como um todo e também no Brasil. O Brasil nunca mais é um dos dossiês que são construídos na América Latina. No caso, esse dossiê traz lá uma série de denúncias sobre as torturas, sobre as prisões. O movimento pela anistia se fortalece. Nós temos o fim do bipartidarismo, porque durante esse período só tínhamos duas agremiações políticas, a Arena, que era representativa dos militares, dos governos conservadores, e uma que ficou conhecida como MDB, Movimento Democrático Brasileiro, no qual estavam os anarquistas, os comunistas, os sociais-democratas, os democratas cristãos, como era o caso do Montoro, ou seja, de todos aqueles que lutaram contra a ditadura. Surgem novas instituições políticas representativas da classe trabalhadora, como o PT, a Central Única do Trabalhador. O PCB volta à legalidade em 1985, né? Depois de muitos anos em ilegalidade. Não só o PCB, como os partidos comunistas. Surge um movimento que ganha força e leva milhares de pessoas às ruas, chamado Movimento de Direta Já, lutando pelo direito de a gente eleger os presidentes. No final da década de 80, nós vamos ter importantes vitórias eleitorais em municípios brasileiros. Lembra aí, em 89, vitória da Erundina, em São Paulo, aqui em Diadema, no ABC Paulista, e que pela primeira vez nós vamos ter governos do campo democrático à frente de determinadas prefeituras. Esse contexto, gente, que também se deu na arte, olha, agora nós estamos aproveitando, né, talvez o final de grandes músicos brasileiros como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos eles na casa dos 80, né, e que foram fundamentais, né, também na luta cultural contra a ditadura militar, na resistência cultural. Ou seja, dá para ter ideia aí de como é esse contexto. É nesse contexto que alguns professores de educação física, mais ou menos que nem aquela música Milho aos Pombos, né, do Zé Geraldo, dizendo, olha, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho ao pombo, né? Como assim? A educação física tem que estar envolvida com essas coisas. E na década de 80, no início da década de 80, nós vamos ter pela primeira vez professores de educação física que tem como resultado da sua busca pelos pós-graduações a publicação de livros importantes e significativos para a nossa área. Durante muito tempo, quem foi buscar pós-graduação na nossa área ia para a fisiologia, ia para o treinamento. Os primeiros que buscam isso na educação, nas ciências sociais, são a geração que constituíram o tal do movimento renovador. Entre eles, um professor aí que esconde a idade, que está dando aula para vocês, o tal do Lino Castellani, né? Ou seja, percebam como é jovem esse movimento, como é um movimento de pouco tempo, né? Ou seja, há pouco tempo atrás que a educação física vai questionar a sua funcionalidade aos interesses da burguesia e se engajar por uma luta de mudança radical da sociedade capitalista. Ou seja, esses caras vão fazer aquelas perguntas, ó, educação física pode estar a serviço dos de baixo? A resposta deles, pode. O esporte, o lazer, a dança, o jogo, a luta são necessariamente alienantes, vamos dizer eles não, né? São manifestações culturais humanas que podem estar
ligadas e vinculadas a um processo, a um projeto de educação emancipadora, né? Então, nesse contexto, esses primeiros professores vão fazer a autocrítica do que foi a educação física. E essa autocrítica, objetivando uma educação física comprometida com transformação, uma educação física crítica, né? Essa autocrítica vai fazer com que eles tenham uma conclusão. Só poderemos ser críticos se a gente fizer uma interlocução com as ciências humanas e sociais. Até agora, isso não chegou na nossa formação. Então, não dá. A fisiologia não te conduz a pensar criticamente a sociedade. A anatomia também não faz isso, né? Muito menos as disciplinas chamadas práticas ministradas pelos professores militares, como foi o meu caso, né? Ou seja, elas não conduzem você a pensar criticamente. Precisamos ter humanidades. O parecer 003 de 1987, que traz uma proposta de novas diretrizes para a educação física, é aquele que vai exigir um conteúdo, um percentual de ciências humanas e sociais na formação em educação física. Mais que isso, vai exigir que o professor de educação física faça um TCC. Até aí, gente, de acordo com os médicos e de acordo com os milicos, nós éramos um bando de imbecis que não seríamos capazes de pensar. Então, assim, é óbvio que a educação física tem uma larga crise de legitimidade. Durante muito tempo, e ainda hoje, você dizer que você é formado em educação física era motivo de vergonha, né? Porque dizer, olha, todo mundo tinha uma visão sobre nós, esses caras que só cumprem tarefa dos milico, tarefa dos fisiologistas, eles, se você na escola, como foi meu caso, quando eu passei no concurso lá com a Irondina, estou numa reunião de professores, falei algo sobre educação, me olharam e falaram: Nossa, mas você não é formado em educação física? Ou seja, a expectativa das pessoas é essa. E durante muito tempo isso se reproduziu. Nós somos tidos como aqueles que somos os profissionais da prática, numa ideia de separar a teoria e prática numa visão ridícula de prática e ridícula de teoria. Né, que nos conduziria a pensar o seguinte, eu de vez em quando brincava com isso. Olha, agora nós vamos fazer uma vivência, que é uma aula prática, ou seja, ler é morrência, e não é atividade prática. Como assim? A prática da leitura. Não existe elaboração teórica, livro que não diga respeito à realidade, à exceção da literatura e da ficção, né? Estou falando de bons livros, né? Livros que analisem a realidade. Então, o parecer de 87 vai dizer sim, essa gente pode pensar, pode fazer trabalho de conclusão de curso, pode fazer iniciação científica, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado. Em outras palavras, o nosso contato com a ciência, ele é tardio, gente. É da década de 80 para cá que nós vamos admitir que a educação física pode fazer ciência, e mais que isso, que não precisamos ficar cumprindo ordem de militar e de médico. Nós podemos pensar para que a educação física deve servir. Porque na boca dos médicos era o paradigma da aptidão física. Olha, com isso você vai controlar doenças, não vai ter colesterol, não vai ficar gordinho, não vai ser sedentário. Isso é bom para a saúde. Eles diziam para a gente. E lá, vai lá, 3 vezes por semana, porque tinha 3 aulas por semana. Vocês leram isso no Lino, né? Porque 3 aulas por semana na educação escolar. Ah, porque a atividade física precisa sistemática, precisa de 3 vezes por semana. Essa era a justificativa, né? Ou seja, ninguém precisa praticar 3 vezes matemática por semana, e isso ser a justificativa da existência da matemática. Ou seja, a educação física só nesse momento começa a pensar as suas possibilidades educativas de um ponto de vista emancipador. Porque educar sempre educa. Se você é um conservador, você acaba tendo uma prática conservadora e educando as pessoas para serem conservadoras. Se você é preconceituoso, racista, você reproduz isso. Então, de um ponto de vista emancipador, é nesse momento que a educação física vai questionar a sua funcionalidade e vai dizer: precisamos de ciências humanas e sociais, né? E e o contato com as ciências humanas e sociais foi que permitiu o desenvolvimento de um campo acadêmico da educação física, de um debate teórico da educação física, né? É nesse contexto que vai surgir aquilo que a gente
a gente padronizou, denominou de movimento renovador. Mas não é que os caras se reuniram, 10 ou 12, num boteco e falaram, bora fazer um movimento renovador? Não. São pessoas sensíveis contra a ditadura, a favor da democracia, que começam a refletir sobre a sua profissão. Dizer, olha, para que a gente serviu até agora? Então vem um livro avassalador do Medina, Educação Física Cuida do Corpo e Mente, dizendo ela fala mentira, ela aliena, né? Se eu pegar o perfil de um professor de educação física, tem isso lá dentro do livro, é alguém semi-alfabetizado, alienado, que tem uma prática alienante, nós precisamos mudar isso. E isso passa pela formação inicial, passa por uma interlocução com as ciências humanas e sociais. Ele é o primeiro a caracterizar teorias da educação física. Se vocês lerem, ele vai falar de uma educação física convencional, que é a tradicional, militarista, higienista, uma educação física modernizadora, que vai falar são aqueles que estão achando que a psicomotricidade, né, que a antiginástica vão levar a uma postura crítica, mas são aqueles que minimamente puseram o pé numa psicologia, né, diria, subjetivista, né, mas que pelo menos era um avanço em relação a só o biológico, só o militar. E uma terceira que ele chama de educação física revolucionária. Essa ele fala revolucionária, ou seja, que seja comprometida em fazer a leitura da realidade e tomar uma posição. Eu quero educar para quê? Eu quero educar para quem? Onde eu quero chegar com a minha prática pedagógica na escola? Isso é inédito. E esse movimento ele é significativo, muito significativo, né? Porque ele tem incidências pelo menos em três campos: no campo teórico, no campo científico e no campo político. Nós passamos a fazer teoria da educação física. Então, para responder a pergunta, e teve aquela coletânea da revista Movimento, o que é educação física, né? Agora nós temos outras respostas diferentes das dos médicos, diferentes dos militares. Para os médicos, é assim, olha, educação física é a área que cuida da atividade física, né, para a saúde preventiva. É isso que está na boca deles. Para os militares, a educação física é aquela que disciplina os corpos, que faz o cara ser obediente, ser ordeiro, para que a gente tenha progresso, né? Agora não, nós vamos dizer, olha, mas o que é educação física? Educação física passa sempre, né, necessariamente, primeiro, por uma análise da realidade. Que sociedade é essa? Em face dessa sociedade, que tipo de prática educativa eu tenho que exercer? E a serviço de quem, né? Ou seja, a gente consegue fazer a autocrítica do nosso passado conservador e estabelecer possibilidades de intervenção que vão numa outra direção. Quando a gente fala, por exemplo, abrir um parênteses, em projeto político pedagógico, por que a gente dava esse nome? Porque todo projeto educativo ele é político. Por que ele é político? Porque representa a gente tomar postura em relação à realidade. Que realidade é essa? A sociedade capitalista, que cada vez mais ela tem uma produção destrutiva de seres humanos, da natureza, e isso precisa ser modificado. Como é que isso pode ser modificado? Pela ação dos seres humanos. Mas como os seres humanos podem agir desde que eles tomem consciência do problema? A educação física, do ponto de vista educativo, pode fazer as pessoas tomarem consciência desses problemas? Podem fazer as pessoas tomarem consciência de que o fascismo é algo horroroso para o desenvolvimento da humanidade? Pode fazer as pessoas tomarem consciência que o capitalismo necessariamente produz desigualdade? E que, portanto, nós temos que ter uma educação que seja contra-hegemônica, pode fazer as pessoas ampliarem sua visão de saúde. Que raio de visão de saúde é essa que é só evitar a morte, mas não discute como a gente leva a vida? Né? Se eu tenho acesso à cultura ou não, se eu tenho acesso ao lazer ou não, se eu tenho acesso à comida ou não, fica de fora? Como assim a educação física promove saúde? Então, só na medida que a gente faz a leitura de realidade é que eu posso falar, eu vou trabalhar com saúde na minha aula, mas em que perspectiva? Não mais aquela que saúde é ausência de doença, mas uma perspectiva de dizer, saúde é como eu levo a vida, tem uma dimensão ontológica. Ou seja, não pode ser resumido a essas limitações que me vêm impondo todo esse tempo, são impostas na educação física.
Então, o projeto político-pedagógico supõe uma leitura da realidade, uma postura política, ou seja, uma tomada de posição, como eu estou aqui exemplificando, né? E essa tomada de posição exige que cada vez mais a gente tenha elementos teóricos para entender melhor a realidade de nossa prática profissional. Então, o movimento renovador ele acaba tendo uma incidência teórica, porque ele constitui e científica, porque ele constitui um campo acadêmico e passamos a ter teóricos da educação física. Teórico, eu encho a boca para falar, não é ruim ser teórico, não é ruim ter a elaboração teórica, isso é fundamental. A reflexão, vocês viram aí na atitude crítica. O que é teoria? Reprodução ideal do movimento do real. É eu reproduzir na minha cabeça o que acontece na realidade. E isso supõe refinamento, isso supõe reagentes mentais, livros, estudo, leitura. Então, isso é fundamental. E a educação física, durante muito tempo, nós fomos tão superficiais de achar. Olha, né? Eu lembro, Vitor, eu dava aula de futebol e eu tenho um lugar de fala para o futebol, né? Tô zoando, né? Porque fui um craque, né? Tô brincando, mas tem o Didi aqui tem mais do que eu. Veja só. E aí eu levei os meninos para ler um texto, estamos debatendo o texto da sala, dois ou três que achavam que jogavam bem futebol, estavam fazendo faculdade de educação física, vieram me questionar sobre o meu conteúdo. Falei, professor, mas isso não é aula de futebol. Eu falei, como assim? Os textos não são de futebol? Sim, mas você é muito teórico. Eu falei, então deixa eu esclarecer. Teórico para você é quem lê, estuda e tal. E prático é aquele que não faz? Eu falei, então tá, eu aceito, eu sou muito teórico e você é muito prático. Porque você não lê, você não estuda, e você com isso não define quais são seus objetivos, meu amigo, onde você quer chegar, se você não tem uma compreensão clara da realidade em que você vive. Gente, vocês estão percebendo como é significativo esse movimento? Agora, apesar de significativo, gente, ele passou longe de ser hegemônico que ocorre que naquelas circunstâncias a realidade estava tendendo para a teoria. Então esses livros passaram a ganhar corações e mentes, e aí você teve todo. Eu faço parte da segunda geração e tenho 59 anos, vê como é novo esse movimento. Tem a primeira geração, que são lá os nossos velhinhos, o Lino Castellani, só de sacanagem com ele, o Walter Brast, né, o Medina, que são aqueles que estão aí para cima de 70 anos, mas também são jovens. E essa segunda geração daqueles que vão buscar o mestrado, o doutorado na área de humanidades. Por que eu fui fazer mestrado em educação na PUC? Porque era de lá que vinham esses trabalhos. Então, o professor Lino Castellani, Educação Física no Brasil, a história que não se conta, é um livro sobre a dissertação de mestrado dele, que foi defendida, salvo erro, em 87, 88, vira livro. Raízes Europeias e Brasil, da Carmen Lúcia Soares, é a dissertação de mestrado dela no mesmo programa de História e Filosofia da Educação da PUC, né, que era o programa que o professor Saviani era o coordenador. Então, era um programa que, sabidamente, era um programa crítico, e a gente ia procurar por causa disso. Tive um outro colega, o Gabriel Palafox, que foi fazer no programa do lado, na PUC também, que era o programa de supervisão e currículo, cujo coordenador era alguém que eu não sei se vocês já ouviram falar, Paulo Freire. Então, esses caras eles recebiam bem, a gente dizia, pô, a educação física está se arejando. E isso aí começou a incidir, gente, nos concursos públicos. Eu passei em terceiro lugar no concurso público de 89, 90. Na verdade, 91 foi quando a gente tomou posse da prefeita Luísa Erundina, porque o conteúdo mudou. Não era mais o peso da bola, o tamanho do gol, as medidas da quadra, mas eram compostos por essas bibliografias do Saviani, do Paulo Freire, da discussão crítica da nossa área, né? E isso incidiu em Brasília também, né, Lial? Incidiu em todo lugar, em Diadema. Nós começamos a mudar o perfil dos concursos. Isso necessariamente faz com que, olha, quem entrou agora é crítico. Não necessariamente, gente. A gente bem sabe que as circunstâncias são difíceis, né? É difícil você pegar uma pessoa, né, Lial, que trabalha 40 num lugar, 20 na outra, e falar, olha, você tem que ler o coletivo de autores, né?
seja, muitas vezes quem coloca a culpa no indivíduo tem um raciocínio liberal, né? Quer dizer, a culpa é do indivíduo e não das circunstâncias. Então a luta é por formação inicial, por formação continuada, né? Por qualificação constante, as coisas que vocês estão fazendo aí, né? Agora, não é, Alial? As lutas que não são de agora, mas que agora, nesse exato momento, está passando aí de novo pelo DF. Insisto, quando eu cheguei em Brasília em 2009, o salário do Juarez, que é com a pessoa com quem eu, isso, com a pessoa com quem eu moro, era maior do que o meu na UNB. Hoje em dia, eu acho que é mais ou menos a metade, né? Ou seja, são duras e difíceis as circunstâncias a que os professores do GDF, né, foram submetidos. Mas retomando, então, houve uma incidência desse movimento renovador nos concursos, também na constituição do debate acadêmico da área, que agora é protagonizado não mais por médico ou por militar, mas por professores de educação física. E em 1989, em 87 tem uma virada, em 89 assume a presidência do Colégio Brasileiro de Ciências de Esporte a professora Celita Farel. Colégio Brasileiro de Ciências de Esporte, do qual sou vice-presidente, a entidade que a gente tem muito carinho, mas ele surge no final da década de 70, fundado por médicos, pelo professor que foi meu professor da faculdade, Vitor Matsudo, Osmar de Oliveira. Era um colégio brasileiro de ciências de esporte no modelo college dos Estados Unidos, do modelo de colonização, constituído por médicos. Só em 87 que nós vamos ter um significativo, uma significativa participação de professores de educação física na direção do colégio. E em 1989 há um racha e a gente ganha a eleição. Celita Farel é eleita presidenta do colégio, né? Uma das primeiras presidentas de entidades científicas brasileiras, né? O professor Lial estava no Congresso e foi um dos que votou. Não sei se ele votou no Sérgio Chagas, Paulo César Chagas ou na Celita Farel, né? Votou na Celita Farel, pronto. Eli Tafarel, professor. E de lá para cá, 1979, Centro de Convenções de Brasília. E de lá para cá, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, ele foi cada vez mais trazendo, né, a discussão das ciências humanas e sociais para dentro de si, sem abrir mão da discussão também de treinamento, tem um GTT de treinamento esportivo, tem um GTT de saúde, e passou a ter também o GTT de epistemologia, GTT de educação física escolar, e durante muito tempo teve, ainda é, né, junto com a revista Movimento, as duas revistas mais bem avaliadas, é que o Qualis agora acabou, né, do cenário brasileiro. A mais longeva, né, porque ela existe desde 79, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. E em setembro agora, em setembro desse ano, nós vamos ter o Conbrasf, Congresso Brasileiro de Ciências de Esporte, aqui em São Paulo, né, e que é o congresso bienal que o CBCE organiza, o maior congresso de educação física e ciências do esporte da América Latina, né? Então, assim, é um movimento significativo que teve rebatimento em concurso público, na Constituição, no debate acadêmico e também no CBCE. Na verdade, não é que ele rebateu no CBCE, o CBCE foi um dos agentes desse processo de redemocratização, de incidência das ciências humanas na educação física brasileira. Então, mas apesar de significativo, insisto, ele nunca conquistou a hegemonia, a direção cultural da área, né? E mal esse movimento se aconteceu na área, né? A década de 90, como diria o Zé Paulo, o mundo caiu para o lado errado, o muro caiu para o lado errado. Como o muro caiu para o lado errado, fim da União Soviética, fim do socialismo real, queda do muro de Berlim, né? Nos anos 90, nós vamos ingressar num cenário difícil para o mundo todo e que tardiamente incide no Brasil, mas incide da meados da década de 90 em diante, que é aquele cenário que eu gravei a aula para vocês, das transformações econômicas, sociais, culturais e políticas, né? E esse movimento da década de 90, ele fez avançar no mundo todo um tal de neoliberalismo, entre outras coisas, né?
que vocês quiserem, o exemplo mais interessante disso é ver o que aconteceu com a Inglaterra, e com Margaret Thatcher, né, à frente do governo inglês, né? Temos filmes e filmes do Ken Loach para mostrar no que a Inglaterra, que era indicada como um espaço em que você tinha conquistas trabalhistas significativas, no que ela se tornou, né? Por ação do governo Thatcher na Inglaterra, do governo Reagan nos Estados Unidos, ou seja, a gente tem um avanço do neoliberalismo e agora sem oponente. O a saída da União Soviética na luta política fez com que muitos apressados dissessem: olha, é a vitória do capitalismo. E tão logo o socialismo teve essa derrota, uma derrota significativa, né? Eles avançaram em cima das sociais-democracias europeias, na retirada de direitos, e dali que vem o discurso de que, né, é gasto com saúde, gasto com educação, não é mais a realização, né, orçamentária de direitos dos trabalhadores, entendeu? Então, veja só, é de lá que vem essa avalanche de avanço em cima dos direitos sociais. Óbvio, isso vem acompanhado com uma reestruturação produtiva que diminui os postos de trabalho. E pensem vocês, na medida que a microeletrônica e a automação tomam os postos de trabalho, o que acontece com o sindicato? Se enfraquece. O que acontece com o movimento operário? Aumenta o número de desempregados. Ou seja, desde a década de 90, a gente vem num período de recessão do ponto de vista do movimento dos trabalhadores, da luta contra a sociedade capitalista, de tal maneira que agora a gente tem milhares e milhares de jovens que não acham que outro mundo é possível, né? E eu os recebo lá na faculdade e falo, cara, eu estou mais jovem do que você, com quase 60 anos, porque quem faz o mundo são os seres humanos. Só que para a ação revolucionária nós precisamos ter consciência revolucionária. E podemos dizer que o movimento renovador na educação física nos trouxe isso. Porém, com essas transformações sociais, econômicas, políticas, né, nós tivemos o ascenso de duas formas conservadoras de pensar que estão incidindo no debate da educação física. Quais são essas? Primeiro, um movimento cultural que se autodenominou de pós-moderno. Esse movimento vai dizer que o fim da União Soviética foi também o fim de Marx e do pensamento revolucionário, de tal maneira que agora nós podemos entender parte da realidade, mas não a realidade como um todo. Então, as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, né, fizeram com que, do ponto de vista do debate teórico, nós tivéssemos o ascenso dessa forma conservadora de pensar. O Marx, analisando esse processo, já depois de 1848, vai chamar isso de período de decadência do pensamento burguês. Ou seja, são expressões do pensamento burguês que pretendem somente justificar o existente. Durante algum tempo, nós pelejamos contra isso daí, e a ascensão do Marx, por exemplo, no debate da educação física, foi num contexto favorável. Tão logo esse contexto favorável foi se modificando pela reestruturação produtiva, pelo avanço do neoliberalismo, também foi arrefecendo, né, a incidência das ideias revolucionárias na educação como um todo, nas ciências humanas e sociais como um todo, e também na educação física. É notável a incidência na educação física, no debate contemporâneo, desse chamado movimento pós-moderno. Esse movimento pós-moderno, ele desconsidera o capitalismo e diz que o grande fracasso da humanidade foi o excesso de racionalismo, o excesso de razão. E aí eles vão dizer, olha, houve uma luta na modernidade pela busca da verdade, cada um achando que a verdade estava no seu bolso, e os pós-modernos vão dizer, não existe verdade. O que existe é performance, performance de discursos. O discurso mais bem elaborado vence o discurso menos elaborado. Então, esse movimento pós-moderno, ele, ele é heterogêneo, porque ele tem
pensadores que são contra o capitalismo, mas que têm uma elaboração conservadora e funcional ao próprio capitalismo, que são os casos do Lyotard, o caso do Boaventura de Souza Santos, de vários autores aí da pós-modernidade, porque, entre outras coisas, eles criticam a totalidade. Ele é funcional ao capitalismo, pois, primeiro, ele exorbita a linguagem, tudo é discurso, tudo é narrativa, né? Ao mesmo tempo que ele tira a realidade como referência para você analisar se aquela elaboração é verdadeira ou não. Desde o Aristóteles, a gente tem uma compreensão de verdade, que verdade é a adequação da teoria à realidade. Ou seja, eu analiso a realidade e digo para a Regiane, Regiane, veja se é assim. As nossas relações são fetichizadas ou não? Nós nos tornamos coisas ou não? Que são palavras do Marx. O fruto do trabalho alienado estabelece-se uma forma fetichizada de vida humana, de relações humanas, na qual as mercadorias tomam vida e movimentam relações sociais e, ao mesmo tempo, as pessoas se tornam coisas. Quando eu vejo Marx elaborar isso e olho para a realidade, eu vejo isso acontecendo. Um monte de gente virando coisa, brincadeira que eu fiz pro Lial. Lial, se perder a mão, fica desempregado, né? Se é chapeiro. Pode ser 4, 5 vezes o chapeiro do ano do McDonald's. Perdeu a mão, tá desempregado, né? E se tiver desempregado, um abraço. Não sei como você vai ganhar a sua vida, porque essa aqui é uma sociedade na qual, para você garantir o mínimo que um animal humano precisa, que é comer, se abrigar do frio, né? E ter condições de reprodução, isso, inclusive, vai estar cancelado para você. E mais, vão dizer que a culpa é sua, viu, Leal? Vão dizer que onde já se viu, você é o culpado pela sua desgraça, né? Porque você não se esforçou, você não teve mérito. É o que vão dizer atualmente, Estava Leal. drogado, estava drogado. E aí, o real deixa de ser referência. Como o real deixa de ser referência, eles vão dizer, não existe ciência, o que existe é discurso. E aí, quem argumentar melhor leva vantagem. E isso nos conduz a um irracionalismo, ou seja, a realidade não pode ser racionalmente apreendida, né? Com isso, você dessubstancializa o sujeito revolucionário. Ou seja, olha, não existe mais trabalho, nós não vivemos mais na sociedade de trabalho, a classe trabalhadora não é mais a revolucionária. Ou seja, quem é o sujeito revolucionário? Não existe, porque a burguesia decretou, está cancelada a revolução. Nós não podemos, não existe possibilidade de ter revolução. Essas três características do pensamento pós-moderno têm como consequência uma entificação da razão. A razão é tida como um ente, como se ela fosse um vivente, e não a expressão representativa, ideal dos seres humanos. Então, vamos dizer os pós-modernos, o grande problema foi a razão. Nós precisamos abrir mão da razão. Então, eles vão dizer: a realidade não é mais um todo articulado, né, que pode ser racionalmente apreensível e intencionalmente modificável. Ou seja, nós estamos, segundo os pós-modernos, condenados a uma metafísica do presente. Dia da marmota, se acorda sempre no mesmo dia. Ou Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Ou seja, nós estamos condenados a uma vida que é essa e acabou. Ou seja, você que se resigne, cancelaram o futuro, né? Por quê? Porque a realidade não é possível mais ser compreendida como totalidade. Vai dizer o Boaventura, só tem o fragmento. Vai dizer o Lyotard, é uma miríade de pequenas totalidades. E o máximo que a gente pode compreender é o fragmento. Não é possível compreender a lógica articuladora do todo. O que dizia o Marx? Que sim, é possível compreender a lógica articuladora do todo. Lembrando qual a compreensão de totalidade para Marx? Que a realidade constitui um todo articulado. Totalidade não é a somatória das partes. Isso é ontologicamente impossível, porque a realidade está em movimento. Então, jamais você pode saber tudo sobre todas as coisas. Mas você pode ver qual é a lógica articuladora do todo, já que tudo tem a ver com tudo. E o Marx vai dizer, é a produção material da vida social, ou seja, é o econômico. Então, com isso, ele vai dizer,
Rejane, querida, você não vai conseguir entender o amor sem botar o olho no econômico, o amor na ordem burguesa. Você não vai conseguir entender a religião se não botar o olho no econômico. Você não vai conseguir entender a política se não botar o olho no econômico. Não vai entender o futebol sem botar o olho. Não vai entender corpo sem botar o olho no econômico. Agora, religião, amor, futebol, né, são muito mais do que o econômico. Mas o Marx não reduz ao econômico, ele diz tem uma lógica articuladora desse todo. Se eu sei como as coisas são produzidas, que o trabalho é alienado, que as pessoas são desumanizadas, eu digo é ali que está a lógica. Então, bora que aqui vai vir a nossa estratégia. Ou seja, a gente compreende a lógica articuladora do todo e tem clareza que a nossa luta tem que ser uma luta que não abandone em nenhum momento a perspectiva de classe social. Todas as lutas anti-opressão, né, que são fantásticas e importantes, elas têm que estar articuladas com essa perspectiva de que o que traz dominação do ser humano sobre o ser humano é o acúmulo de riqueza. Então, os poucos que são muito ricos têm um domínio sobre todos os outros, domínio que é econômico, mas é também ideológico. Porque quem é o dono do X? Quem é o dono do Facebook? Quem é o dono? Ou seja, são os grandes capitalistas, financistas, né? E essas figuras humanas maravilhosas. No caso brasileiro, pensa aí no velho da van, olha que figura maravilhosa, né? No caso mundial, pensa aí no Elon Musk, outra figura maravilhosa, super generoso, super gentil, não é? Então veja só, o Marx só disse isso, velho. O poder econômico, ele acaba representando também o poder político. As nossas formas de amar estão assim. Quem é o melhor partido? Aquele que tem mais dinheiro. Né? Como que as relações são estabelecidas? Por interesses materiais. É óbvio que eu estou falando aqui em geral, não estamos falando de nós, mas mesmo nós, vez ou outra, sem dinheiro no bolso não dá, não é não? Você está lá todo dia dando aula, uma hora você precisa de férias. E aí nas férias, nessa sociedade, fazer um passeio é mercadoria. Se você não tiver dinheiro, você não contrata o plano da CVC. E sem o plano da CVC, você não consegue distrair um pouco e perceber o que é amar, o que é olhar outras coisas que não só, né? Os problemas diários a que essa sociedade te coloca. Então, Marx vai dizer: essa realidade é um todo articulado e a lógica articuladora desse todo é a produção material da vida social, ou seja, o econômico. As coisas se reduzem ao econômico? Não, mas sem olhar o econômico eu não entendo a vida em sociedade. O que vão dizer os pós-modernos? Marx está errado, não existe totalidade. E a Hannah Arendt vai dizer: toda forma de compreensão de totalidade é um totalitarismo. E vai associar, por exemplo, que o socialismo, o fascismo são formas de totalitarismo. Ou seja, né, uma análise que chega à conclusão que socialismo e fascismo é a mesma coisa, ela é muito ruim, ela não é pouco ruim, né? Desconsiderar muitas determinações históricas. E aí eles vão fazer uma guerra ao todo. É assim que o Lyotard vai falar. Nós temos que fazer uma guerra ao todo. A essa forma de raciocínio que vem da modernidade, que, que quer uma compreensão de totalidade. Ou seja, os pós-modernos é como se não existisse capitalismo. O grande problema do mundo é a razão. Eles entificam a razão, entificam a razão. E ao entificarem a razão, eles nos jogam para problemas laterais, não para os problemas fundamentais. Então eles, olha, o que existe são os fragmentos. Então, bora entender os fragmentos. Não é à toa que ganhou força no lugar, né, do arrefecimento dos movimentos sindicais, dos movimentos da classe trabalhadora, ganha força as chamadas pautas fragmentárias, que são absolutamente irrelevantes. As pautas étnico-raciais, as pautas de gênero, as pautas dos povos originários, todas elas são fundamentais. Mas nós não queremos lutar para que o negro seja artista da Globo. Né? Lembra quem é a Globo. Né? Nós queremos o GOG, né, que se recusa a participar da festa de final do ano da Globo. Porque ele tem clareza de quem é a Globo. Ele tem a clareza de qual é a luta dele, com quem que ele tem que estar. Então, há que se fazer com que esses projetos
fragmentários, que muitas vezes se fragmentam, percebam que o que dá cola para todos nós é a luta contra o capitalismo. Porque essa é a grande opressão da humanidade. É isso que vai acabar com o planeta. É isso que está descartando os seres humanos nesse exato momento na faixa de Gaza, né? Ou vocês acham que o problema é religioso, né? Ou seja, ao fundo, qual é o interesse que existe em torno disso daí? Vocês têm ideia de quanto custa uma bomba? Então, vê a quem o Trump e os Estados Unidos estão ligados, o que que é a indústria bélica nos Estados Unidos. Então, há que ter guerra sempre e contínua. E tem que achar, né, um Beelzebub. Tempo atrás era o Saddam Hussein. Precisamos caçar o Saddam Hussein. Aí depois vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Agora, né, é esse processo, né, de, de limpeza étnica, racial, né? Porque é isso que está acontecendo nesse exato momento em Gaza. Então, isso tem a ver, só é possível a gente superar, só é possível lutar com isso quando a gente percebe qual é a raiz, o elemento articulador dessa totalidade. E para encerrar, né, na educação física, todo esse contexto, como é que incide diretamente? Primeiro, o nosso projeto de intenção de ruptura do movimento renovador, como é que ficou agora, né? Nesse exato momento, né? Grace, Vitor, me ajudam, Rejane, Lial, Doriel, Fernanda, me ajudam a não mentir sozinho. Boa parte dos meus estudantes hoje da graduação não conhece. Eu falo assim: olha, o Castanho vai casa o quê? Dá para o senhor soletrar, professor? Ou seja, voltou a ter o hiato entre essa produção crítica e a formação inicial, porque os alunos, eles estão num contexto de hedonismo, eles querem saber como eles ganham dinheiro, eles não querem saber de mudar o mundo. Então, eles não estão sensíveis a essas pautas, né? E tadinhos, não é por culpa deles, não tem mau caráter, nem nada disso, mas são as circunstâncias. As circunstâncias são muito difíceis, né? Por isso que a nossa luta, como diria os líderes, é levantar cedo, dar a melhor aula possível e à tarde segurar a outra ponta da corrente, tá no sindicato, tá no partido, nos nossos organismos de luta. Isso é fundamental para a gente repautar aquilo que é o fundamento do nosso anseio, né? Senão, isso vai ser apagado da memória da humanidade. Então, não subestime a nossa luta. No mínimo, a gente recoloca as questões que são fundamentais. Esse projeto de intenção de ruptura, então, eu brinco lá no texto, né, que eu pedi a leitura, até indiquei, que diz, olha, a gente passou a ser pós-moderno sem ser moderno, né? A gente passou a ser pós-marxista sem ser marxista, porque mal a gente começou a nossa interlocução com Marx, o mundo caiu para o lado errado, e de tal maneira que agora, né, mesmo naqueles chamados progressistas, existe uma crítica à elaboração do Marx. O GTT de epistemologia, hoje em dia, do CBCE, é fundamentalmente pós-moderno e avesso às elaborações de Marx. Ou seja, traz um contexto teórico absolutamente conservador. E há, por um lado, né, as duas expressões, os dois eixos daquilo que Marx chamou de decadência ideológica. Por um lado, o fortalecimento de um irracionalismo. Que irracionalismo é esse? A assunção de parte dos teóricos da educação física que a realidade é impossível de ser compreendida em sua totalidade. Tem vários pensadores ditos progressistas hoje em dia, no multiculturalismo, né, em várias tendências que estão surgindo, que são irracionalistas, ou seja, que dizem que a razão não pode compreender, né, a articulação que constitui o todo, e, por outro lado, nós estamos submetidos à razão instrumental, gente. Ou seja, a universidade, os professores, os elaboradores estão, por exemplo, eu estou dando um exemplo da razão instrumental. Hoje em dia, nós estamos submetidos às avaliações do CNPq, da CAPES, do produtivismo. Então, tem um monte de gente que está preocupada em produzir paper, artigo. E daquele jeito, parece uma lista telefônica, tem 12 nomes, né? Porque isso, de alguma maneira, traz algum ponto que ele coloca no seu currículo Lattes e com isso, ou seja, para onde tem ido o dinheiro? Fundamentalmente o financiamento, o pouco financiamento que tem de ciência e pesquisa na educação física vai para a mão de quem?
dos que estão lidando com fisiologia, com neurofisiologia, com treinamento esportivo. Nós nunca arranhamos a hegemonia desse povo. E agora voltamos a ter, né, o domínio deles nesse processo de fortalecimento da razão instrumental. O que que é a razão instrumental? A razão instrumental, já, por um lado, o irracionalismo, né? Não dá para compreender a realidade como um todo. E por outro lado, a hipertrofia da razão instrumental, que ela é utilitária e pragmática. O que que nós temos que saber? Aquilo que serve para ganhar dinheiro. Então, os alunos têm esse anseio, a universidade tem esse anseio, de tal maneira que eles querem acabar com o financiamento público. Imagina eu pegando e levando o Vitor para a Fundação Ford, um projeto de pesquisa que trata da platomorfização, uberização das aulas de educação física, mostrando, olha aqui como o capitalismo está incidindo. Você acha que a Fundação Ford vai financiar isso? Então, é um momento de hipertrofia da razão instrumental. A razão instrumental é aquela que só quer fazer o seguinte, ó, que a gente saiba como funciona do ponto de vista do que está, da metafísica do presente, para ter uma incidência que seja utilitária, que seja pragmática. O pragmatismo é a corrente teórico-filosófica que julga que o útil é o verdadeiro. Vamos dar um exemplo para encerrar. É meu aluno, quando eu estou dando aula de filosofia, ele levanta a mão e fala assim, professor, para que que isso serve? Né? Então, assim, tem como o senhor me ensinar algo que me sirva para as aulas da academia? Eu vou falar, tem sim, você pode fazer um body anti-system, né? Com o Marx. Ou então você pode fazer um body Marx, né? Um novo sistema lá, sei lá, e que mostre para as pessoas o quanto o corpo das mulheres é objetificado, quanta mercadoria se vende numa academia, né? O que é o mercado dos anabolizantes, dos estimulantes, das coisas, das formas de doping, não sei. Mas veja só, é o espírito do tempo, ou seja, de uma razão que, por um lado, irracionalismo, não dá para compreender. Mas o que dá para compreender? Aquilo que serve de alguma maneira, né, para essa sociedade, que não põe em risco nenhuma vez, e nem um pinguinho, né, não arranha a hegemonia de quem domina. Então, com isso, eu quis fazer uma articulação entre a história da educação física, a constituição do nosso campo acadêmico científico, o que isso redundou do ponto de vista do movimento de intenção de ruptura, do movimento renovador, como ele incidiu, inclusive, do ponto de vista teórico, científico e político na nossa área, e o que os anos 90 trouxeram para a gente. Então, hoje a encalacrada que nós estamos é essa, gente. Se trata, eu acho que a saída é cada vez mais a gente, na batalha das ideias, recolocar essas pautas da importância de uma educação física comprometida com transformação radical da sociedade, tanto no campo acadêmico como na nossa prática profissional, na nossa prática como professores, com um elemento alarmante, que é nunca a burguesia teve tanta, tanto recurso para manipular as consciências como tem hoje em dia. Então, é a ideologia da prosperidade, é a ideologia do empreendedorismo, é várias, é um bombardeio nas nossas cabeças, tá certo? Mas no nosso caso, o que nos importa, já que estamos aqui do ponto de vista do debate acadêmico, a gente, de alguma maneira, retomar esse projeto de intenção de ruptura, né? Aprofundar as nossas articulações com os nossos TCCs, com as monografias que vocês vão fazer da especialização, né? Principalmente com a nossa prática cotidiana, né? Nossa prática profissional cotidiana na condição de docentes. Gente, era um pouco isso assim que eu tinha para falar. Vou tentar abrir o vídeo para ver se eu ainda estou congelado. E tô, não tá nem abrindo. Ah, abriu, mas ó, faz de conta que é uma fotografia. Eu tô até me movimentando, mas não sai. Espero que pelo menos o áudio tenha sido límpido e sem interrupções, né? Sou Marcelo, o senhor aparece sorrindo. Tá bem, tá tranquilo. Tá bom, né? Sorri quando a dor lhe torturar e a saudade. Nós vamos sorrir, professor Marcelo. Nós vamos sorrir. Sorri quando a dor lhe torturar. Você vê? Eu tô ensaiando pro karaokê, velho. Nós precisamos fazer
uma atividade presencial aí com a turma que estiver por aí, pra gente tomar uma e cantar um karaokê, velho, né? Eu já tô aqui afinando a voz. Já viram que eu já cantei Cotidiano, agora Smile né, com o Djavan, né, que acabou gravando a música do Charlie Chaplin. Vocês me ouviram aí ou travei? É que quando eu me vejo assim, eu falo, acho que ninguém tá ouvindo nada. Beleza, gente? Vocês querem fazer algum comentário, uma observação? Tamo junto. Então, Vitão, você que tem que encerrar e gravar. Queria Beleza, vou agradecer encerrar aqui. a todos e dizer o seguinte, que, por favor, entre em contato com os amigos que estão tendo dificuldade e tal, porque não existe reoferta de disciplina. E eu quero muito aprovar todo mundo, né? Nós Tanto também. eu, porque é fundamental que a gente tenha a companheirada continuando no curso, para a gente, pô, é um espaço de formação continuada, tá bom? Então vamos ver, vamos criar alternativa. Ah, tem dificuldade em postar, faz o trabalho aí do Vida de Galileu em papel e manda. Grace, Vitor, Gitone estão preparados Exato, aí para estamos receber. disponíveis. Isso, e fala com quem lá estava pensando em desistir. Fala, nada disso, velho. Bora lá que precisamos seguir em frente. Valeu? Vou Então, boa encerrar aqui a noite. gravação. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa ter enchido o saco de vocês em véspera de feriado, tá Nada. beleza? Valeu, Mas, foi Foi ótimo, ótimo. Marcelo. Obrigada. imagina, Parabéns, um beijo. professor. Um abraço, Valeu. companheiro. Valeu, Marcelão.